gente! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Mamães Decisão. Bom, hoje eu vou repetir nesse vídeo, durante esse vídeo, essa palavrinha que eu acho que nós pais e mães, nós educadores de modo geral, fazemos sempre, falamos sempre, ela está sempre dentro das nossas falas, que é por quê? Eu como mãe, como educadora, estou sempre me perguntando o porquê que algumas coisas acontecem com meu filho, por que o meu filho tem certas atitudes, por que outras ele não tem, por que ele fala algumas coisas e por que outras ele não fala. Por que de algumas pessoas ele lembra e por que outras pessoas ele não lembra? Hoje vamos falar sobre a importância de nós pais, nós mães, educadores, estarmos sempre nos perguntando por que de algumas coisas. E por que esse tipo de questionamento é fundamental para a gente dar uma boa educação para os nossos filhos. Então me contem nos comentários quais são os porquês que vocês, pais e mães, se pegam fazendo, se pegam pensando às vezes. E como vocês veem a importância da gente estar sempre se questionando e a gente estar sempre se perguntando por que algumas coisas acontecem com os nossos filhos, da mesma forma como por que algumas coisas não acontecem com eles. Então me contem nos comentários se vocês enxergam a importância do porquê, do se questionar como pai e mãe. Desde que eu me tornei mãe e que algumas coisas começaram a acontecer na vida do meu filho, eu presto muita atenção em saber o porquê que meu filho tem certos tipos de comportamentos, né? Por que ele age dessa forma? Por que às vezes ele reage, ele tem algum tipo de reação quando alguma coisa acontece com ele, né? E a primeira coisa às vezes que eu paro para pensar e observar é se o meu filho está fazendo aquilo porque eu estou sendo exemplo para ele, ou porque eu estou ensinando ele a fazer, ou também porque eu estou deixando de ensinar ele a fazer aquilo ali. E é aquele papo do exemplo, né? Eu percebo que muito das atitudes do meu filho, não todas, né? Porque claro que às vezes ele faz algumas coisas que não fui eu que ensinei, ou que ele viu, por exemplo, ele viu o herói na televisão dando um salto, aí ele dá o salto igual o herói. Mas estou dizendo assim, atitudes, comportamento, algumas respostas, algumas falas que o meu filho tem, algumas reações, algumas situações que acontecem com ele. Eu percebo que muito do comportamento do meu filho é reflexo do meu comportamento. E às vezes são os detalhes bobos, assim, por exemplo, eu tenho uma mania de parar com a mão para trás, assim, ó. O meu filho para igualzinho com a mesma mão para trás. E isso é um exemplo de que às vezes sem a gente falar nada, nós pais, né, sem a gente ficar falando, faça assim, ou fale assim, ou seja assim, ou não seja assim, os nossos filhos estão o tempo todo prestando atenção, até às vezes na forma da gente parar, nas atitudes que nós pais temos, eles estão o tempo todo prestando atenção e reproduzindo aquilo ali, né? Então é muito importante a gente se perguntar, nós pais, por que a gente tem certas atitudes e por que é bom para nós também termos certas atitudes com os nossos filhos, porque eles estão ali observando o tempo todo. Coisas que a gente nem precisa falar, sabe? Eu percebo o andar do meu filho é muito parecido com o meu. O tom da fala dele, quando ele quer enfatizar alguma coisa, ele fala muito parecido comigo, sabe? É impressionante, assim, como realmente essa questão do exemplo e essa questão do reflexo. E é muito visível na vida dos nossos filhos. E baseado nessa questão do exemplo, eu tô sempre me perguntando também por que eu devo ensinar algumas coisas para o meu filho. Ou porque é bom para ele que eu ensine algumas coisas para ele e que algumas coisas eu também não ensine para ele. Por que pode ser bom para os nossos filhos a gente ter certas atitudes, nós como pais e mães e educadores que somos? Então eu vou dar exemplos de alguns porquês que eu me pergunto e por que a gente tem que estar sempre fazendo esse questionamento, que é importante para a vida e para a educação dos nossos filhos. E queria saber de vocês, se vocês pararam já para pensar por que vocês têm que ter algumas atitudes com os filhos de vocês? Então, às vezes eu me pergunto assim, por que eu tenho que ensinar o meu filho que ele tem direitos e que ele tem deveres? Por que eu tenho que ensinar o meu filho a cumprimentar as pessoas, a dizer bom dia, a dizer por favor, a dizer obrigada? Por quê? Por que se eu prestar muita atenção na vida e no comportamento do meu filho, eu posso contribuir para evitar que ele tenha algum problema, que ele tenha alguma enfermidade, que ele tenha alguma doença, que ele passe por alguma situação que a gente diga assim que é inesperada, mas se eu prestasse mais atenção, talvez eu poderia ter resolvido aquele problema de uma forma mais fácil? Por que é bom eu criar vínculo afetivo com meu filho? Por que eu devo alimentar o meu filho da forma mais saudável que eu puder? Por que isso é importante para ele? E a resposta universal para todos esses porquês que eu falei aqui
Eu acho que é porque a gente ama, porque a gente se sente bem fazendo isso, porque a gente entende que quando a gente tem um filho, existem coisas que são muito mais importantes para eles do que para nós, né? Porque a gente entende que é importante para as crianças ensinarmos coisas boas e coisas produtivas para eles. E porque também quando a gente faz as coisas com amor envolvido, com sentimento naquilo ali, aquilo fica mais prazeroso, aquilo fica mais fácil da gente entender por que a gente tem que ter, por que é bom para os nossos filhos, na verdade, a gente ter certas atitudes, certos comportamentos, certos questionamentos, fazer certas análises do nosso comportamento e perceber o quanto o nosso comportamento influencia na vida deles. Isso tudo é muito amor, é muito sentimento, muita paciência, mas acho que o que move esse bando de questionamentos que eu fico me fazendo aqui todos os dias quando eu acordo ou quando eu olho para o meu filho e vejo ele tendo algumas atitudes tanto positivas quanto negativas, é o amor, né? A gente sente essa vontade de querer que aquilo ali dê certo, que aquela vida dê certo, que aquela vida seja positiva, né? A gente tem essa vontade quando a gente vira mãe, quando a gente vira pai. E a gente tem que amar é isso, você querer que o outro dê certo, que o outro caminhe com suas próprias pernas e saber que isso depende um pouco, ou muito na verdade, que eu acredito que muito, do reflexo das nossas atitudes, das nossas falas, dos nossos comportamentos com os nossos filhos, sabe? A gente tem que entender o porquê da importância da gente estar sempre olhando para dentro da gente e ver o que reflete na vida dos nossos filhos. E também porque ninguém vai conhecer nossos filhos melhor do que nós pais e mães. Então, se a gente estiver atento ao comportamento, às reações, a gente vai conseguir entender o porquê que elas acontecem. E agora eu vou dar o exemplo de um porquê, que eu sempre me perguntei, até um pouco antes do meu filho nascer. E queria saber também se vocês já pensaram nesse porquê que eu vou falar aqui. E eu vou dar esse exemplo porque eu ainda vejo muitas pessoas não fazerem, porque não entenderam o porquê que a gente tem que fazer isso com nossos filhos quando eles são pequenos. Vocês já pararam para pensar por que a gente tem que escovar os dentes dos nossos filhos, mesmo quando eles são de leite? Isso era uma pergunta que eu me fazia. E também porque eu vejo as pessoas falando assim, ah, mas se o dente vai cair, por que eu tenho que escovar? Né? As pessoas pensam assim ainda, eu vejo muitas pessoas falando isso. Esse é um porquê básico, bobo do dia a dia, mas é um exemplo de que se a gente entender os porquês que a gente deve fazer e entender a importância da gente achar, às vezes, as melhores respostas, a gente vai dar um andamento para a vida dos nossos filhos muito melhor, às vezes a gente começar a se questionar. Então eu pensava assim, por que eu tenho que escovar o dente do meu filho se ele ainda é de leite e se ele vai cair? E eu me lembro que quando eu me perguntei esse porquê, eu fui buscar algumas informações para saber o porquê que é importante a gente escovar os dentes dos nossos filhos. E eu me lembro que eu pegava meu filho no colo com uns 6, 7 meses e levava ele para o banheiro quando eu ia escovar o meu dente. E eu ficava lá escovando e mostrando para ele assim, ó, é assim, coloca a escova assim, a gente escova a parte de cima, a parte da frente do dente. Ia falando para ele, mostrando por que era importante escovar o dente. E aí eu fui entendendo por que a gente tem que fazer isso. Mesmo que para nós seja uma coisa boba, mesmo que para nós não tenha assim, um real significado de você ficar mostrando para o seu filho de 6 meses que ele tem que escovar o dente dele, mesmo o dente dele sendo de leite. Isso é legal porque cria um vínculo com a criança, sabe? E ela tá vendo que vem de você o exemplo de escovar o dente. E por que eu entendi que é legal, que foi legal eu desde pequeno levar o meu filho pra ver eu escovando o dente? Porque isso criou um vínculo legal com ele, sabe? Eu fui a primeira pessoa que mostrou pra ele por que a gente deve escovar o dente. E todos os dias a gente fazendo isso com nossos filhos, mesmo que eles sejam pequenos, mesmo que a gente ache, e eu acho também que a gente não deve achar isso, que eles não vão entender. É legal porque você cria um vínculo, sabe? Eu li a importância também que tinha a gente escovar o dente de leite. Quando ele começou a ter dente de leite, eu continuei levando ele, continuei escovando o dente dele para demonstrar que aquilo ali é importante para ele. E eu ia conversando sempre com ele, falando que tinha que escovar o dente, para o dente não ficar sujo, para não criar cárie no dente. E fui falando os benefícios que tinha de escovar o dente. E hoje, assim, eu vejo o quanto isso foi importante, o quanto essa manutenção desse simples gesto de escovar um dente foi importante. Hoje o meu filho vai sozinho, ele pega, ele mesmo tem a iniciativa de pegar a escova, de pegar a pasta e de escovar os dentes. E, por exemplo, se eu almocei e esqueci de falar para ele escovar, ele mesmo vem para mim e fala assim, mãe, eu tenho que escovar o dente. Ele mesmo vai, ele ainda tem dente de leite.
ele mesmo vai e pega a escova e escova o dente dele. Então eu dei esse exemplo do dente, do porquê, porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso ainda, achando que não deve escovar o dente da criança quando ele é de leite, porque ele vai cair, sabe? E o que está por trás disso aí é o vínculo que você cria. E outra coisa, a gente tem que sempre lembrar o porquê que a gente tem que se esforçar também para ensinar nossos filhos as coisas. Porque tem coisas que vão depender deles também. Por exemplo, o exemplo do dente é um, sabe? O exemplo de escovar o dente é um deles. Escovar o dente é uma coisa que o meu filho vai ter que fazer sozinho. E eu não vou ter como tomar conta para saber se ele está escovando o dente dele. E se ele não escovar o dente dele, os malefícios vão ser para ele. Então, assim, a gente tem que entender o esforço que tem, às vezes, a gente pegar os nossos filhos desde pequenininhos e explicar por que algumas coisas devem ser feitas, para que eles possam colher os benefícios disso um pouco depois, quando eles começarem a crescer, que a gente já consegue perceber que aquela explicação, que aquele esforço que você fez de não achar que seu filho pequenininho não vai entender, sabe? Ele vai entender. Aquilo ali, ele vai colher os frutos daquilo ali um pouquinho depois, quando ele for maior, sabe? Então, com esse exemplo do dente, eu queria mostrar a importância da gente se perguntar o porquê que a gente deve fazer algumas coisas. E queria saber de vocês, pais e mães, se vocês se perguntam muito os porquês. E quais são os porquês que vocês se perguntam na vida de vocês? Quais são os porquês que vocês fazem na vida de vocês? Para que a vida dos filhos de vocês tenha um bom andamento, sabe? Eu dei alguns exemplos aqui dos porquês que eu faço na minha, né? Alguns, né? Porque eu faço muitos porquês. Queria saber de vocês quais são os porquês que vocês consideram importantes estar perguntando nessa longa caminhada nossa de educadores, de pais e mães, sabe? Alguns, na verdade, são muito importantes e a gente acha que não é, a gente acha que não são, como esse exemplo do dente que eu dei, mas no fundo, eles são muito importantes para o caminhar dos nossos filhos. Esse era o recado de hoje. Me contem nos comentários quais são os porquês que vocês fazem na vida